Então vamos lá, pessoal. Temos aí um mistério para resolver, ok? A gente precisa descobrir a que horas foi cometido o crime. E pegando lá a dica que a Lu deu pra gente, aí temos a lei de resfriamento de Newton, né? Que é exatamente essa função aqui. A gente tem uma aula de função lá no nosso site para você poder baixar junto com o e-book. Então temos uma função aqui. Essa é a função do resfriamento de Newton e o que ela mostra para nós? Ela relaciona, né, a temperatura ambiente, TA, a temperatura inicial de um corpo, de um objeto qualquer. Isso daqui pode ser feito para qualquer tipo de objeto, incluindo, no caso aqui, um corpo humano. Tem a constante K, que é a taxa de perda de calor, que o calor é dissipado para o ambiente, tá? E o T de tempo. Em geral, na física, T minúsculo é tempo, T maiúsculo é temperatura. Temos alguns dados, olha só. Em geral, quando uma pessoa vem a sofrer aí um assassinato, alguma coisa do tipo, a polícia é chamada e o primeiro grupo de policiais que chegam lá, eles costumam tomar a temperatura do corpo, né, do cadáver, e anotar o horário. E naquele momento, quando eles chegaram ali a primeira vez, eles encontraram um corpo, eram 20 horas, e esse corpo estava a 28 graus. Ele já tinha resfriado, porque em geral a temperatura média de uma pessoa viva é 37 graus, né? Então já estava 28, já tinha resfriado, a temperatura ambiente estava um pouco frio, né, para os nossos padrões, estavam 18 graus Celsius lá. E aí, mais tarde, às 22h30, chegam os investigadores. E aí, eles medem a temperatura novamente do corpo encontrado e está a 21 graus. Olha que interessante. A gente já tem aqui uma temperatura inicial às 20 e final às 21, de forma conveniente, né, para a gente descobrir qual a taxa de perda de calor ao longo de 2 horas e meia, das 20 às 22h30. Olha, para essa temperatura ambiente, o corpo esfriou de 28 para 21. Né? Como se fosse um copo de chá quente, um copo de leite quente, que vai esfriando para o ambiente. Um objeto, ou um corpo, como aqui no caso, ele vai resfriando para o ambiente até que ele fique na mesma temperatura do ambiente, né? E com isso, com esses dois dados aqui, intervalo de tempo, temperatura inicial e final, nós já podemos calcular o K. Veja você aqui, ó, temperatura final eu tenho, temperatura ambiente eu tenho, que é o TA, temperatura inicial eu não tenho o K, mas eu tenho o tempo que passou, que foram 2 horas e meia. Então, se eu isolar o K, eu já fiz isso aqui, a gente pode então calcular qual foi a taxa de resfriamento, que se a gente considerar então que a temperatura ambiente é a mesma no instante do crime, essa temperatura não mudou, é uma hipótese, né, que os investigadores sempre trabalham, eles analisam isso muito bem, para de repente até utilizar um outro método ou utilizar esse mesmo. Então, considerando que a temperatura era constante, a gente pode então considerar que esse K vai ser o mesmo desde o instante do crime até a primeira vez que esse corpo foi encontrado. Então vamos encontrar o K. O K então, como está escrito aqui, vai ser K igual a Ln de 21, que é a temperatura final, menos 18, que é ambiente, final, porque é o F de T aqui, que é TF, F de T. T, 2 horas, esse T é de tempo, 2 horas e meia, então aqui entraria 2,5 nessa expressão se você tivesse K, mas K é o que nós estamos precisando encontrar. Então, 21 sobre 18, que é TF, T0, nesse caso, é 28, ele resfriou de 28 até 21, temperatura ambiente também 18 graus, vezes, né, menos 1 sobre 2 horas e meia, né, das 20 às 22h30 foram 2,5 horas, ok? Então nós temos aqui que isso nada mais é do que Ln de 3 sobre 10, 21 menos 18 é 3, 28 menos 18 é 10, vezes menos 0,5
0,4. 1 sobre 2,5 menos 0,4. Ok, pessoal? Isso é igual a ln de 0,3 vezes menos 0,4. Temos então, portanto, que K é igual a 0,48. Então, esse é o K que nós iremos adotar aqui para essa função, ok? Agora, a gente precisa considerar o tempo. Então, já que a gente tem um K que é constante desde o instante, nós criamos essa hipótese do momento em que o crime foi cometido, né? A pessoa ainda estava viva, então vamos considerar esse K ao longo do processo. Então, olha só, qual é o tempo em que de 37 levou para resfriar até 28? Então, às 20 horas, esse corpo estava a 28, mas antes das 20, em algum momento, essa pessoa estava viva, um instante antes do assassinato, instantes antes ela estava a 37 graus Celsius. Então, quanto tempo levou para ele resfriar de 37 até 28? Ok? Essa é a nossa pergunta, mas a gente já tem K. Então, a gente tem uma temperatura final. Quem é o final? É o 28. Quem é inicial? É o 37 agora. É de 37 para 28. A temperatura ambiente para esse K encontrado. Então, vamos lá. Então, vamos pegar a fórmula do T e T igual a ln de 28, que é o T final, menos 18. Inicial é 37, instantes antes do crime cometido, vezes 1 sobre K, que é 0,48, né? Então a gente tem que isso é igual a ln de 10 sobre 19, 28 menos 18, 10, 37 menos 18, 19, certo? Vezes menos 2,08. E é igual a ln de 0,53 vezes menos 2,08, que é igual a menos 0,63 vezes menos 2,08, que é igual a 1,31 horas. Convertendo isso para minutos, 1,31 horas vezes 60 minutos por hora, corta. Eu tenho aqui então o cálculo de que se passaram 78,6, que é aproximadamente 79 minutos de resfriamento dos 37 ao 28. Portanto, pessoal, se 28 graus foi medido às 20 horas, 20 horas menos 79 minutos, resulta em 18 horas e 41 minutos. Foi um instante em que o crime foi cometido. Tá bom, pessoal? Então, olha só, a gente utilizou aqui uma função um pouco mais complexa do que aquela nossa aula de funções que você já deve ter visto, e aí a gente conseguiu desenvolver por meio aí de cálculo. Aqui parece uma equação de física, de fato é, mas, pessoal, tem toda aqui uma demonstração de cálculo para você chegar nisso daqui. Eu não fiz aqui agora. Aqui eu só queria mostrar para você uma função um pouco mais complexa e resolver uma coisa interessante até para você aprender esse conceito bacana. Mas no cálculo a gente vai aí ao longo do curso aprender muito mais com isso, com essas ferramentas, as funções e como trabalhá-las, tá ok, pessoal? Então é isso aí. Se você ainda não deu o seu joinha, dê o seu joinha, se inscreva no canal, liga o sininho e compartilhe com os seus colegas, tá ok? Deixa seus comentários aí embaixo para a gente descobrir como que a gente pode criar uma aula melhor para você. Um abração, pessoal. Tchau, tchau!